Boa tarde a todos, muito bem-vindos à quarta edição da KPMG Talks, hoje dedicada às conclusões do KPMG CEO Outlook 2021. E para apresentar essas mesmas conclusões e refletirmos sobre as mesmas, passo desde já a palavra ao CEO da KPMG Portugal, Vítor Ribeirinho. Olá, Vítor. Olá, Rui, obrigado. Muito bem, boa tarde a todos, muito bem-vindos. Esta é a nossa quarta sessão da KPMG Talks e é uma iniciativa que a KPMG tem vindo a realizar nos últimos 18 meses, direcionada para os C-levels dos nossos clientes. E é desta vez, nós vamos aqui trazer um assunto que, enfim, é um assunto central, é um assunto que tem a ver com o nosso estudo do CEO Outlook 2021. É um estudo que a KPMG tem vindo a realizar na última década e que é feito junto da Leadership, e que, neste caso, tem uma representatividade média de cerca de 1.300 CEOs distribuídos em todo o mundo, mas também no nosso país. É por isso que hoje é com particular satisfação e privilégio que também refiro que temos aqui três dos nossos mais distintos CEOs do nosso país, com aquilo que nós iremos aqui refletir e avaliar destes resultados do CEO Outlook. Eles irão certamente contribuir para que, através dos seus pontos de vista, possam também abordar, entre outros, alguns tópicos que nós os vamos desafiar também, nomeadamente os temas do ESG, que é um tema tão central, os temas da mobilidade, da tecnologia e da regulação, entre outros, mas estes serão talvez aqueles que irão focar-se mais fundamentalmente dentro dos resultados do nosso CEO Outlook. É por isso que eu gostaria de agradecer, enfim, de uma forma especial, em nome da KPMG, o facto deles todos terem aceito o desafio que lhes lançámos e, portanto, agradecer ao Dr. Miguel Maia, ao Dr. Paulo Macedo e ao Engenheiro João Castelo Branco, que na qualidade de líderes dos seus grupos empresariais e que têm aqui uma característica que é comum, embora sejam de setores distintos, têm a vantagem de liderar grupos que têm uma dimensão não só nacional como internacional, o que certamente ainda valorizará mais ainda este estudo. Agradeço naturalmente àqueles que, através das vias remotas, estão-nos a acompanhar em casa, estão a acompanhar no escritório e que eu desafio desde já, enfim, certamente num futuro próximo estaremos juntos, mas que eu desafio desde já também a participarem ativamente neste nosso desafio e partilharem no chat aquelas que forem as vossas considerações, aquelas que forem as vossas questões e, enfim, fica o desafio também aqui para o Rui, que irá fazer depois aqui o painel e a discussão do painel e, portanto, há de conseguir arranjar algum tempo, Rui, para algumas questões que os nossos participantes irão colocar-nos. Desafios, portanto, que nesta fase possam acompanhar-me relativamente à análise dos dados principais. Estes dados principais foram apresentados com base num estudo que foi feito já no terceiro trimestre de 2021. Este estudo fornece, de facto, uma visão daqueles que são os principais desafios e oportunidades associadas ao crescimento económico durante os próximos 3 anos, bem como as respostas que são dadas pelos nossos CEOs à atual situação de pandemia. Em termos setoriais, como também não podia deixar de ser, o estudo procura ser o mais completo possível. Portanto, ele é direcionado para setores que são, obviamente, relevantes, muito importantes. Nós temos aqui, hoje, representado o setor da banca, temos aqui a área da SMAPA e da Navigator, que são setores mais ligados à indústria, mas também setores como as telecomunicações, tecnologia, manufacturing, etc., foram igualmente abordados pelo nosso estudo deste ano. E permitam-me aqui dar uma nota um pouco a título pessoal, mas que resulta daquilo que são os resultados globais que o nosso estudo apresenta este ano. Há aqui, enfim, temos sempre este sentimento muito português de, por vezes, não termos discursos otimistas, e o discurso aqui tem a ver apenas e só com os factos que resultam deste estudo. Há, de facto, aqui algum otimismo, um otimismo moderado face àquilo que é a expectativa de crescimento da economia à escala global, da economia à escala nacional, mas fundamentalmente, e era isso que eu gostava de destacar, há de facto um sentido positivo na visão dos CEOs naquilo que é o seu próprio negócio, ou seja, na expectativa de crescimento para as suas empresas. É uma confiança que coloca, de resto, a liderança numa posição de crescimento, sendo que, paralelamente à prioridade de crescimento inorgânico, também o nosso estudo revela que estes CEOs procuram expandir organicamente os seus negócios e assegurar sempre que a atração de talento seja uma realidade. Antes de passar ao Rui, então, para que o painel possa debater abertamente os vários tópicos, só alguns highlights para abrir o apetite aqui aos nossos membros do painel. Primeiro,
De facto, como eu referi, são 1.325 os participantes este ano do nosso CEO Outlook. Todas as empresas consideradas no estudo têm receitas superiores a 500 milhões de dólares, anuais, sendo que 35% destas empresas têm ainda mais de 10 mil milhões de dólares de receitas brutas anuais. Do ponto de vista da sua representatividade, em termos de mercado de capitais, é igualmente relevante. É importante dizer que 3/4 destas empresas têm títulos admitidos à cotação e apenas 1/4 dessas empresas têm uma exposição, eu diria, menos efetiva, menos pública. Também dizer que, num cenário em que estamos a comparar dados de pré-pandemia e pós-pandemia, 52% das empresas que estão neste estudo apontam para crescimento dentro das suas receitas de 2019 para 2020, o que não deixa de ser absolutamente interessante. Última nota para os mercados, que são, obviamente, aqueles que são os mais tradicionais. Em relação àquilo que são as perspectivas económicas que o estudo revela para este ano. Naturalmente, eu já falei um pouco do tom positivo, mas não muito positivo, daquilo que são as expectativas dos CEOs. Dizer que, à escala global, estes CEOs apresentam, apesar de tudo, uma perspectiva que não é melhor do que a do ano passado, pelo contrário, 68% versus 60% este ano, mas eu preferia olhar para o lado mais positivo destes dados e dizer que, do ponto de vista daquilo que é a expectativa de crescimento das suas empresas, 87% dos CEOs acredita convictamente que este é um ano de restart, ou seja, é um ano em que vai recomeçar o crescimento económico. Última nota para a economia portuguesa. Não deixa de ser extraordinariamente interessante que os CEOs portugueses que participaram no nosso estudo, e foram cerca de 50 dos 1.325, apontam 80% deles para uma expectativa de crescimento da economia portuguesa. Enfim, se calhar se este estudo tivesse sido feito agora neste trimestre, talvez a conjuntura política arrancasse estes resultados mais para baixo. Perspectivas de crescimento. Referindo há pouco, talvez o ângulo mais positivo deste estudo relativamente ao crescimento aponta para 87% dos CEOs inquiridos achar ou considerar que é expectável que as suas indústrias cresçam no próximo ano. De facto, 69% destes CEOs afirmam que o seu crescimento tem que passar pelo crescimento inorgânico. Não deixa de ser curioso, e acho que basta estarmos atentos àquilo que tem vindo a acontecer no mercado de capitais, também naquilo que é a dinâmica hoje do mercado de aquisições e de fusões, para conseguir perceber um bocadinho melhor estes resultados. Efetivamente, destes 69%, 29% aposta em alianças estratégicas, 24% é M&A, lá está as fusões e as aquisições aqui a terem um papel determinante, e depois as joint ventures e outsourcing a apresentarem indicadores mais baixos. Obviamente que o crescimento inorgânico continua presente, embora apenas represente 1/3 do universo. Importante agora também dizer aqui que, como é evidente, os CEOs têm plena consciência daqueles que são os principais riscos e barreiras para aqueles que são os seus desafios de crescimento. Não deixa de ser interessante que há uma convergência forte entre aquilo que são os top 3 riscos identificados pelos CEOs à escala global versus escala nacional. Estamos a falar de cibernáutica, estamos a falar de desempenho ambiental e alterações climáticas e supply chain, que é um assunto, enfim, tão quente neste momento, infelizmente, para razões, enfim, que são negativamente sabidas no mercado. Depois, o propósito como condutor para a ação. Nós não podemos esquecer, estamos hoje aqui a falar daquilo que é o sentimento dos CEOs. Hoje, qualquer CEO tem o propósito das suas organizações dentro daquilo que acredita que tem que ser feito. 73% dos nossos CEOs inquiridos estão a utilizar o propósito corporativo para ajudar a impulsionar a resposta para os seus stakeholders. 73% também afirmam que o propósito é uma componente-chave de proposta para o valor dos seus colaboradores e, finalmente, uma percentagem muito semelhante, 71% acredita que estão pessoalmente ou que serão pessoalmente responsabilizados pelo progresso na abordagem das questões sociais. E vou acelerar para passar a palavra ao Rui, sem antes deixar aqui mais 2 ou 3 desafios para o Rui pegar. Primeiro, este tema do ESG, que hoje é tão importante e que cada vez mais é difícil contornar, mas também é difícil pôr na agenda quais são as histórias de sucesso do ESG, ou seja, em que medida é que temos que passar de uma fase de compliance para uma fase de negócio e apostar definitivamente no ESG como uma matéria e um vetor de crescimento das nossas empresas. O S não podia deixar de ser um foco central dentro daquilo que aconteceu nos últimos 18 meses, em particular em resultado da pandemia, e obviamente os CEOs disseram presente e estão presentes nesse propósito de proteger as suas pessoas e focar-se naqueles que são os interesses das outras pessoas, das pessoas. Em relação àquilo que são os aspectos da transformação digital, e eu não vou abordar em grande detalhe estes resultados, até porque no final desta sessão
Todos os nossos participantes irão receber o nosso estudo completo em formato digital, como não podia deixar de ser, mas para dizer que há uma consciência muito forte daquilo que é hoje a agenda de investimento digital e aquilo que é a prioridade do investimento digital. 3 últimos tópicos para passar a palavra ao Rui: ESG no modelo operacional, Digital First, Digital Now e as pessoas como prioridade. E Rui, convido que estes 3 pontos possam ser alguns daqueles que centralmente os nossos painelistas vão discutir. Agradecendo uma vez mais a todos a vossa presença e até já. Obrigado, Rui. Muito obrigado, Vítor, obrigado a todos. Também aqui vamos então iniciar. É bom voltarmos a poder estar presente e presentes. E começava por uma questão de ordem alfabética, podíamos ter aqui algum critério. João Castelo Branco, pegando precisamente nesta sugestão do Vítor, relativamente ao ESG, acrescenta regulação e os requisitos de transparência ao nível do ESG, quer pela evolução legislativa, quer pela exigência dos stakeholders, pode ter impacto na performance? Sim. Muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite. Eu diria que claramente que sim. Claramente que sim. Há aqui vários elementos. Eu posso utilizar aquilo que são a experiência do grupo CEMAPA nesta matéria. ESG são 3 letras que têm vários elementos. No nosso caso, é particularmente importante a componente ambiental, dada a característica, a natureza industrial do nosso grupo. Nós temos, de facto, 3 grandes negócios que operam a partir de recursos naturais. O primeiro da floresta, o segundo a partir de calcário e o terceiro acaba por ser um negócio de economia circular que recolhe subprodutos animais para depois devolvê-los à economia. E, portanto, são negócios industriais e com impactos ambientais relevantes. Portanto, é para nós muito claro que, sim, que a sua pergunta, regulações e exigências dos diferentes stakeholders na matéria ambiental têm uma incidência importante, poderão ter uma incidência importante no nosso desempenho. Em primeiro lugar, porque se não os cumprirmos, podemos perder a licença para operar. E, portanto, se deixarmos de ter essa licença para operar, obviamente temos um problema de desempenho a prazo. Acabarei em tom mais positivo, mas em primeiro lugar há esta questão e esta preocupação. Portanto, são exigências que aí estão, que são crescentes, que vão aumentar e que nós queremos cumprir e iremos cumprir, e que se não o fizermos, enfim, obviamente teremos também consequências económicas, não só a nível da direção dos reguladores, mas até próprio dos nossos clientes e consumidores. Portanto, isso é claro. O impacto imediato para um grupo industrial como nós, e eu estou a falar sobretudo da vertente ambiental, em termos de desempenho, é que há muitos investimentos a fazer para fazer face às exigências que nós próprios nos autoimpomos, mas que também nos advêm dos reguladores e de outros stakeholders. Qual deles é que pressiona mais? Sente mais pressão do regulador ou sente mais pressão? Eu acho que hoje em dia, não sei se eu diria que ambos estão bastante ativos. Eu diria que o regulador sempre esteve ativo e sempre esteve bastante presente na nossa atividade e sempre tivemos uma relação estreita e, obviamente, intensa com o regulador. Eu diria, o que sim posso dizer é que os restantes stakeholders, nomeadamente os mercados financeiros e, em alguns casos, a opinião pública e tudo isso, diria que vai crescendo. Portanto, ambos são importantes, mas se me pede para falar da derivada, digamos, a componente que advém das exigências que resultam de outros stakeholders, como sejam os mercados financeiros e a própria opinião pública, está a aumentar. Portanto, ia dizer eu, em termos de impacto no desempenho, desde logo, e na nossa geração de caixa e utilização de caixa, tem impactos importantes. Eu posso lhe dar aqui um exemplo. Nós, nos últimos 3 grandes investimentos que fizemos no grupo, houve um que foi de expansão, num novo negócio, que foi o Tissue, na Navigator, cerca de 200 milhões de euros, mas os últimos 2 que estamos a fazer têm uma motivação eminentemente ambiental. Foi uma caldeira de biomassa em que substituímos combustão de gás natural por resíduos de biomassa na Figueira da Foz, foram 65 milhões. E temos em marcha um segundo grande projeto na Cécil, ali no Otão, que vão cerca de ser 83 milhões de euros de investimento para fazer aquilo que nós chamamos que é o Clean Cement Line, que é uma linha de cimento de baixo carbono, digamos assim. E, portanto, do ponto de vista do desempenho,
as exigências que nós nos impõem e que nos são impostas, desde logo tem como tradução que, para um grupo como nós, há muitos dos investimentos que hoje em dia estamos a fazer que são determinados pela necessidade de cumprir essas exigências. Mas eu diria que, e portanto isto a nível do curto prazo, mas eu diria que a médio prazo também terá, e aí olhando as coisas mais pela positiva, nós temos de facto a convicção que se o fizermos, que se formos por diante das exigências que nos são impostas, isso nos será reconhecido, não só pelos consumidores, como pelos reguladores, como pelos mercados financeiros e, portanto, acreditamos que no médio prazo este esforço que nos está a ser pedido no curto prazo terá impactos positivos no desempenho a médio prazo e é isso que nós fazemos. A Navigator faz muita questão de todo o papel que produz, cerca de 75% da madeira que incorporamos aos nossos processos para produzir esse papel é madeira certificada, com as melhores práticas de biodiversidade e de sustentabilidade. Isso, obviamente, é um elemento muito importante, até no nosso próprio marketing do papel, porque isso nos diferencia dos nossos concorrentes. Também a Cecil terá cimento de menos carbono e isso será um argumento que no futuro julgamos que nos dará vantagens também do ponto de vista do desempenho comercial e económico. Na expectativa de... Portanto, a resposta é sim, por estas razões. Muito bem, muito obrigado. Miguel, no caso do Grupo Millennium BCP, e um bocadinho nesta linha, o estudo realça também que a aposta de investimento nestas prioridades, por isso nas prioridades ambientais, sociais e de governação, enfim, podem valer a pena. Como é que esse tema tem sido gerido, tendo em conta os presentes e os restantes desafios do negócio que se mantêm? Em primeiro lugar, agradeço o convite e felicito a KPMG pela iniciativa. Acho que é particularmente importante porque o tema da informação é crítico para promovermos esta mudança. Portanto, felicito a KPMG por isso. Muito obrigado. Gostava de começar por dizer que as letras é o ESG, eu tenho tendência sempre a começar pelo tema social para conseguir sair da fotografia para um filme mais amplo. Quer dizer, qual é o filme que eu quero mostrar? É que a preocupação não se esgota no consumo dos recursos atuais. Nós temos hoje no mundo mais de 750 milhões de pessoas que vivem com menos de 1,5 euros por dia, temos 10% da população subnutrida e temos mais de 1.000 milhões de pessoas que não têm energia elétrica. Portanto, não é só o consumo atual e a pressão sobre o planeta, é muito mais, é que temos que tirar e criar uma sociedade bastante mais justa para que possa ser bastante mais equilibrada e que nos permita a todos ter uma vida mais sustentável. Esse é o primeiro grande ponto que me parece importante. E depois chegámos a um momento em que tornou-se crítico atuar. Quer dizer, não podemos continuar no domínio das palavras, é hoje o imperativo passar a ter ações concretas, com metas que sejam passíveis de alcançar em períodos que tenham uma visibilidade e que permitam responsabilizar quem está ao leme no momento atual. Quer dizer, não é metas para 2050, em que é tudo muito engraçado, mas quem está ao leme não estará ao leme, provavelmente, em 2050. Portanto, temos que começar a materializar objetivos de curto prazo que permitam fazer toda esta transformação. Do ponto de vista da banca, o nosso desafio é muito grande, quer dizer, porque nós temos uma responsabilidade de utilizar os recursos de clientes e transformar estes recursos em crédito e, sobretudo, ajudar que este crédito seja um crédito que permita fazer toda esta enorme transformação. Portanto, há aqui uma responsabilidade acrescida da banca que implica tomada de decisões do ponto de vista estratégico, que são decisões bastante relevantes. E outra dos temas que são importantes, e agora passando da banca em geral para a banca em particular em Portugal, é nestes dois riscos que estão associados aos temas de ESG, sobretudo ao tema do E, que tem a ver com riscos de transição e com os riscos físicos. Nós, do ponto de vista dos riscos de transição, eu diria que isto é transversal a todos os bancos, a todas as empresas, é um projeto comum. Quando estamos a falar dos riscos físicos, é outro jogo, é um jogo completamente diferente. Porque mesmo que a sociedade portuguesa fizesse tudo certinho, nós continuávamos a sofrer exatamente, e se os outros não atuarem, continuávamos a sofrer as mesmas consequências do ponto de vista dos riscos físicos. Porquê? Porque 30% das emissões vêm da China, 15% das emissões vêm dos Estados Unidos, 7,5% das emissões vêm da Índia, e, portanto, nós estamos sujeitos. Não chega o nosso bom comportamento. Portanto, e o nosso dever enquanto instituições financeiras é, por um lado, alicerçado em torno de 3 grandes pilares, portanto, promover muito a informação, e isto é absolutamente fundamental. Depois, assegurar que há
inovação e, portanto, financiamos a inovação para que as novas tecnologias permitam acelerar todo este processo e garantir também que a sociedade, que as empresas conseguem uma capacidade de adaptação a este contexto muito mais volátil, muito mais imprevisível, que lhes permita estar preparados para este novo ciclo. Portanto, acho que temos uma missão complexa, passível de ser executada, portanto, não estamos a falar de uma coisa que é impossível de fazer, eu acho que é perfeitamente possível de fazer, mas que exige uma enorme mobilização e exige uma forma diferente de fazer banca, de uma forma bastante mais responsável. E no Grupo Millennium BCP, como é que que mudanças é que já são As mudanças, visíveis, concretas? A primeira mudança que se tem que fazer é uma mudança cultural. É as pessoas estarem sensibilizadas para a importância do tema. Isto não ser uma coisa distante, um tema engraçado, uma moda. Não, é termos todos consciência de que isto, de facto, vai afetar profundamente os nossos clientes e, portanto, nós só permaneceremos saudáveis se os nossos clientes permanecerem saudáveis. Portanto, ou ajudamos os clientes a fazer esta transição, ou a qualidade do nosso balanço vai degradar de uma forma muito significativa. Portanto, sair do domínio da ficção para o domínio da realidade concreta e do impacto daquilo que é a vida do banco. Segundo, medidas concretas. Por um lado, começar por alinhar os incentivos, porque a Comissão Executiva hoje do BCP já está, e aqui no vosso estudo as opiniões são contrárias, a maioria até acha que estes objetivos não devem afetar a remuneração dos CEOs e das equipas executivas. Eu tenho exatamente a opinião contrária e, por exemplo, o BCP já impacta diretamente o cumprimento do plano de sustentabilidade do banco, impacta diretamente a remuneração da equipa de gestão. Portanto, a começar a alinhar incentivos, que é um tema muito importante. E, por outro lado, depois preparar o banco, quer dizer, criar uma estrutura que segue todo este processo, porque isto não são riscos novos. Estes são riscos que estão dentro destes riscos, quer dizer, isto está dentro do risco do mercado, está dentro do risco de crédito, isto afeta de forma diferente, está dentro do risco operacional, portanto, isto afeta de forma diferente a forma como nós medíamos o risco operacional, o risco de crédito e o risco de mercado e todos os outros riscos com os quais nos deparamos. E, portanto, do ponto de vista da organização e da forma como operamos, incorporamos tudo isso nos nossos processos de tomada de decisão, na tomada de decisão de crédito, em todos os processos. E, portanto, no caso do BCP, para além de um diagnóstico que fizemos muitíssimo profundo em junho, julho, por uma iniciativa muito importante promovida pelo Banco Central Europeu, ao qual nós fizemos um auto-assessment daquilo que estávamos a fazer, porque sem consciência do ponto de partida não conseguimos projetar o ponto de chegada, mas mais do que isso, estamos já com medidas concretas de preparação, entre as quais já fizemos a medição completa da nossa exposição aos diversos riscos, dos diversos clientes, dos diversos setores, das diversas áreas geográficas, para perceber qual é o impacto. E depois outros temas que são mais emblemáticos, que é poder dizer que no BCP, este ano, 100% da energia que consumimos é energia verde, que já totalmente. Já está assimilado. Eu sei que isto não muda o mundo, mas é muito importante do ponto de vista do exemplo. É um contributo. Alinhar o tom, alinhar o diapasão de que isto não é um tema dos outros, é um tema nosso, é um tema muito importante, é um tema central para o nosso futuro. Muito obrigado. Paulo, os problemas são semelhantes, o setor é o mesmo. Na sua perspectiva, quais é que são as principais questões relacionadas com esta temática do ESG que mais afetam o negócio e a atividade, neste caso, na Caixa Geral de Depósitos? E também se estes pontos, não é, na prática, vão se tornar totalmente inegociáveis para o respectivo crescimento que, obviamente, todos nós ambicionamos nas nossas empresas. Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Também gostei bastante da exposição e tive a ver com interesse os resultados preliminares, os resultados síntese do estudo. E respondendo à sua questão, talvez dividindo em várias partes. E, portanto, se calhar ia ao E ou ao S hoje. A parte do E tem duas componentes, não é? Como, aliás, já referiu. Portanto, em termos da própria instituição e o que é que a instituição está a fazer para os seus clientes. Começando pela parte dos clientes, nós temos obrigações e objetivos claros na Caixa e também outras instituições de financiar a transição energética. Portanto, há empresas que vão ter
objetivos concretos de descarbonização e, obviamente, há uns setores mais claros do que outros, mas vai surgir, é apenas uma questão de tempo. Também de financiar a parte de minimização dos riscos físicos, ou seja, consoante as instalações das empresas, consoante a sua parte operacional, consoante, enfim, os seus fornecedores estiverem em termos localizados com maiores riscos, que são agravados pelas alterações climáticas, e basta, os exemplos tradicionais em Portugal são o caso sísmico, mas nós agora temos o caso dos incêndios e o caso das cheias de uma maneira totalmente distinta. E obviamente também não vou exagerar com a questão vulcânica, mas quer dizer, temos aqui... E, portanto, nós precisamos de financiar essas alterações que as empresas precisem de fazer, que têm que ser devidamente ponderadas, não é uma coisa para fazer a correr. É preciso saber qual é o horizonte temporal e, por exemplo, novos investimentos se devem ou não fazer, quando se fazem backups, terem atenção outros fatores que não eram vistos até agora. Isto poderá, inclusive, tornar certas localizações mais atrativas no nosso país, designadamente de interior, etc. Não que também não tenham os seus problemas, mas medindo os riscos. E depois Acredita mesmo que pode ser suficiente para resolver esse problema crónico? Não, eu acho muito difícil ser sempre uma coisa que resolve um problema. Portanto, as questões do interior, etc., têm que ter vários instrumentos para ser resolvidos. Mas poderá ser. Mas pode dar um contributo. Pode dar um contributo, mas e só para terminar aqui esta parte, e há um terceiro papel, para além deste financiamento da transição, dos riscos físicos, há um terceiro papel que é da sensibilização. Portanto, a Caixa Geral de Depósitos já fez um rating que juntou ao rating financeiro, não é? Todos os seus clientes têm um rating financeiro, juntou um rating ESG, que obviamente precisará de ser melhorado, mas onde já incorpora os riscos físicos, onde incorpora alguma informação sobre diversidade, salários médios, etc. A informação que está disponível. Uma das coisas que vale a pena saber é que é preciso muito mais informação. Não é? Hoje de manhã estava-se a comentar este assunto. Quantas empresas é que dão informação sobre a sua pegada ecológica em Portugal? 200? Sim. 300? Otimista. Não é? Otimista, não é? Temos 300 mil. Portanto, também não vamos fazer exigências despropositadas às pequenas empresas, mas não temos dúvida nenhuma para onde é que temos que caminhar, e isso próprio também levará as empresas a poder melhorar, se mostrarem os números, e levará também os ratings a poderem ser mais consistentes, não é? Mas o que é certo é que temos esse rating para 300 mil empresas e claramente o nosso intuito não é fazer nenhuma espécie de punição, mas é saber que você está neste quadrante, o que é que tem que fazer para mudar para aquele. E portanto, com algum tempo, não é? Porque estas transições não se fazem. E, portanto, isto do ponto de vista relativamente aos nossos clientes. Do próprio ponto de vista da Caixa, a Caixa emitiu a primeira obrigação sustentável, independente da questão de moda. O que isso significa é que nós nos estamos a comprometer que o dinheiro que levantamos vai ser afeto a financiamentos na área verde ou na área social e, portanto, é um princípio, e mais do que isso, como sabem, comprometemos a manter esse portfólio. E, portanto, emitimos 500 milhões, os próximos 500 milhões que vamos emitir, até porque também somos obrigados a emitir por questões de MREL, portanto, por questões regulamentares, também esperamos que seja deste tipo de emissões. E, portanto, isto fará um caminho e um compromisso com o próprio banco na sua carteira de crédito. Não só vai ver a questão do risco, mas também sabe que está comprometido a ter mais tipo destes ativos, digamos, identificados no seu balanço. Depois, aqui há as coisas que, portanto, desta dimensão, como termos um rating, a ESG para 300 mil empresas, que eu acho que é importante, ou temos feito uma emissão de 500 milhões, até coisas mais pequenas. Nós hoje em dia, a banca é criticada por reduzir a sua dimensão, veja-se lá, a banca ser criticada, e quando tinha dimensão ou quando tem dimensão também é criticada, portanto é uma das características da banca. É ser criticada. É ser criticada, mas quer dizer, o que há em termos de redução
de redução da ocupação de metros quadrados, de redução de eletricidades, de redução de energias, prestando nós o mesmo serviço, aliás, um serviço melhor do que se prestava há 10 anos e há 20, porque ao atendimento presencial juntámos toda a parte digital, o atendimento 24 horas sobre 7, etc., com menores consumos, não é? E, portanto, há aqui este esforço que todos os bancos têm vindo a fazer e continuarão a fazer. Até às coisas mais pequenas, e há aqui vou dar um exemplo só porque também questões de impacto. Nós, por exemplo, vamos alterar os nossos letreiros. E, portanto, normalmente, o que fizemos foi qual é que era o custo-benefício, não é? E o custo-benefício tinha uma recuperação em 8 anos. Ora, o que a gente aprende mais ou menos na escola é que aquilo não se faz quando é 8 anos. Nós vamos fazer claramente. Quer dizer, porque independentemente de ser recuperado a 8 anos, quer dizer, na parte dos letreiros nós temos menos, vamos passar a emitir menos 400 toneladas de carbono por ano. E, portanto, quer dizer, há uma nova forma, e todas as empresas têm este tipo de exemplos, desde a parte dos LEDs até estes grandes investimentos que são decisivos, como aqui já foi referido, e, portanto, a própria Caixa também os tem. Na parte do S, eu acho que é decisivo o papel que a banca pode ter ao financiar as famílias e as empresas, quer dizer, ou seja, a banca tem hoje, por razões diversas, mas também porque tem uma banca com menores custos, tem os custos financeiros mais baixos sempre para as famílias e, portanto, o acesso a uma casa condigna, o acesso a um pequeno negócio nunca foi tão barato como hoje em dia, nunca, e, portanto, a banca o que fez o seu papel de transmitir a política monetária de dinheiro barato e, portanto, isso é claramente um papel. Depois temos os outros diferentes tipos de responsabilidade social que, aliás, como sabem, que tem um conjunto de etapas, não é? Desde a parte pura e simples de donativos até à incorporação nesta atividade. O caso da Caixa tem 2 componentes fundamentais, na parte da cultura, através da Culturgest e nas universidades. Nós gastamos mais de 7 milhões de euros por ano, portanto, investimos 7 milhões de euros por ano nas universidades e continuamos a achar que fazemos isto por causa de que acreditamos no saber e no ensino, mas por causa do elevador social. E, portanto, esse é sempre o nosso propósito. Não tenho, pessoalmente, e para a minha instituição, que represento, a questão do elevador social é determinante. E eu acredito que é através da educação que podemos desbloquear ou neste caso, o elevador social ser mais ativo. E, portanto, temos aqui também um papel. E depois, na parte de governance, a parte de governance é sempre assim um bocadinho esquecida porque é aquela que de facto, nós dizemos que é mais importante, mas que é mais difícil de tangibilizar. Muitos dos problemas da banca aconteceram por questões de governance. Não é? Portanto, a evolução que se tem feito e o nível de exigência que há hoje, não só a evolução é muito grande e muito positiva, como o nível de exigência é muito grande e positivo. Estava na sua pergunta há bocado, estava a dizer se sentia pressionado pelo regulador. Bem, nós sentimos pressionado pelo regulador, pelo supervisor, pelo legislador, pelas associações de consumidores, pelos políticos, mas quer dizer... Há uma parte, claramente, esta pressão, por exemplo, da parte do supervisor, uma parte de maior exigência do legislador, claramente tem um benefício. Não tenho dúvida nenhuma que... Obrigar a tornar melhor. Há um conjunto de regras, o que nós nos queixamos sempre é do excesso. Agora, que há um conjunto de regras que tornou os bancos mais fortes, que tornou os bancos com estruturas de controlo mais eficazes. E não estou a dizer que está tudo perfeito. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é há um conjunto de regras, uma melhoria que foram trazidas, portanto, e que foram abraçadas pelos bancos. Quer dizer, os bancos não combateram essas, e ainda hoje não combatem essas questões. Quer dizer, o que combatem é quando há o excesso ou quando há coisas que se começa... Sim, mas o espírito genericamente tem sido colaborativo. E, portanto, queria-lhe dizer, nesse aspecto, que, em termos de governance, esse tipo portanto, essa pressão, digamos, é abraçada, compreendida e é criticada quando há coisas que não fazem sentido e até nesse aspecto. Por exemplo, em termos de governance, nós hoje em dia, portanto, só temos, infelizmente,
um banco cotado na Bolsa e basicamente temos os bancos a prestar contas trimestrais todos os meses, todos os anos. E temos as pessoas, como estamos aqui hoje, quer dizer, há uma parte que estamos aqui por gosto e por falar dos temas e porque os temas nos importam, mas há outra parte que é claramente questões de que vale a pena saber o que é que as instituições com dimensão e que têm peso e portanto, isso também são questões de governance. E, portanto, essa parte de governance e depois as questões da diversidade, etc., quer dizer que também são pressões, mas que nós acolhemos com interesse e com gosto. Aliás, há coisas que à primeira vista, o caso das cotas femininas, bom, porquê? Sim, se não. Eu sou claramente favorável às cotas femininas durante um período de tempo, porque não há base de recrutamento. Certo. Não é por mais nada. Não há base de recrutamento para o topo e, portanto, temos que criar uma base de recrutamento para o topo. Na base já existe. Veja-se o caso penso que se calhar, pelo menos das empresas de serviços que aqui temos mais de 50% de senhoras na base e já 50% pelo menos na parte intermédia e, portanto, depois para poder ter no topo das equipas de gestão, o que precisamos é ter equipas fortes de diretores e criar esta base. Portanto, essa parte também é digamos, bem-vinda e é para ser aplicada. Se é inegociável, ou seja, há coisas que têm que ser inegociáveis. As preocupações ambientais e as exigências de calendários têm que ter. Portanto, a parte da banca vai ter os stress tests para o ano, basicamente, para perceber se os programas que tem de ação como é que se vão materializar e, mais do que isso, se a banca está a estimar os seus riscos e se está a conseguir ter o tipo de informação. Porque, como sabemos, quer dizer, é difícil, por exemplo, a informação em termos de riscos físicos é fácil, não é? Embora seja fácil em termos muito globais. Porque nós, por exemplo, muitos dos riscos físicos temos pelo Conselho. Não é? Quer, por exemplo, a atividade sísmica, quer, por exemplo, a atividade de costeira. É não muito diferenciada. Mas depois, como nós sabemos, dentro do Conselho é muitíssimo diferenciada, não é? E, portanto, por outro lado, felizmente pode ser mitigada. Portanto, é preciso ter aqui muita informação que os bancos estão a colher. E, portanto, eu diria que há aqui algumas partes que são inegociáveis, mas no sentido que são abraçadas pelas próprias empresas e, portanto, como é o nosso caso. Muito obrigado. E uma das ferramentas que nos vai ajudar a todos, enfim, a responder a estes desafios é, obviamente, a tecnologia, que é também um dos pontos em grande foco no seu Outlook. Miguel, proteger o ecossistema e a cadeia de fornecimento do setor em colaboração com concorrentes, em colaboração com parceiros, é mais ou menos importante do que construir as defesas de cibersegurança da própria organização? Porque muitas instituições vivem neste dilema, não só pelo investimento, mas muitas vezes também... Eu não consigo ver o dilema porque não coloco a questão numa coisa ou outra. Eu acho que tem que ser uma coisa e outra. E quando falamos de proteger o ecossistema, o meu grande receio sempre é nós pensarmos e confundirmos a preocupação de cooperação e depois acabar por se transformar em responsabilização. Isto, quando é um problema de todos, não é um problema de ninguém. Quer dizer, e, portanto, é muito importante, primeiro, cada um assumir que o problema é seu. Não é? E, portanto, que isto é um tema nosso, da nossa responsabilidade. E quando é que passamos para a cooperação? Quando temos a consciência que, para nós estarmos seguros, há outros elos desta cadeia que têm que estar seguros. No caso da banca, por exemplo, é muito importante que a CIBS, que presta serviços à Caixa, ao BCP, aos outros bancos, se falhar, tem implicações enormes. Quer dizer, de repente, olha, o MBWay deixa de funcionar. Quer dizer, as pessoas ficam condicionadas nos seus pagamentos. Nós não podemos estar sujeitos a isso. Portanto, o que nós fazemos é uma preocupação muito, muito grande interna, connosco, perceber como é que nós protegemos os nossos clientes, que dependem de nós, e percebemos com os nossos fornecedores e ter protocolos de cooperação com uma elevadíssima exigência, transparência e auditabilidade que permita garantir que a cadeia está segura, mas nunca de responsabilizando, ou seja, nunca criando a ideia de que isto é um problema sistémico. Não é um problema sistémico, isto é um problema nosso
E para nós podermos prestar o serviço aos clientes, nós é que temos a responsabilidade de ter protocolos com os nossos fornecedores e compromissos com os nossos clientes, níveis de serviço, que garantam que toda esta cadeia está equilibrada. O tema da cibersegurança partimos de um princípio que é, estamos num mundo que ainda diria que é um mundo novo, portanto, apesar de não ser uma coisa nova, estamos ainda num mundo novo, porque a velocidade de adoção da tecnologia digital está em crescendo e não há soluções 100% seguras. E, portanto, a nossa preocupação é ter a clara consciência do peso que hoje as transações, e não é só transações com os clientes, que os processos digitais já têm de peso, a relativa simplicidade que é poder haver intrusões e, portanto, a nossa responsabilidade de nunca ser um elo mais fraco. Quer dizer, nós temos é que ter a certeza que temos sempre um passo à frente dos outros. Ou seja, alguém vai ser atacado, não temos nenhuma dúvida, e os ataques vão ser muito mais intensos em número e em severidade, e temos que ter a certeza que temos as melhores barreiras, estar sempre no topo da proteção. O dia em que acharmos que somos invulneráveis, sofremos um ataque gravíssimo, porque não há soluções perfeitas. E do ponto de vista, sim, isso é, ou seja, uma evidência, é uma boa consciência, embora haja também quem ache, muitas vezes tente passar a ideia de que está 100% seguro, não é? Ou seja, num exagero de segurança, mas queria só, no primeiro ponto, relativamente à questão, por isso, é uma responsabilidade coletiva que tem que ser assumida individualmente. É uma responsabilidade coletiva quando nós, em sociedade, dependemos todos uns dos outros. Quer dizer, essa ideia da autossuficiência é um engano, quer dizer, desde pequeno. Portanto, nós, em sociedade, a vida em sociedade exige trabalhar em cooperação. Mas que isso não se transforme, volto a dizê-lo, em desresponsabilização. Portanto, a grande tendência é como nos grupos de trabalho. A gente cria um grupo de trabalho com muitas pessoas. O que é que as coisas não funcionam? Porque estamos todos à espera que os outros façam. Quer dizer, e, portanto, no momento de apresentar o trabalho, aquilo não funciona. É muito, muito importante que cada uma das peças perceba qual é que é o seu papel na cadeia de valor, como é que se pode proteger a ela, como é que pode proteger quem está a montante e quem está a ajudar. E se alguma não perceber, se não alinhar por esse... Sai fora. Ou seja, para nós é imperativo. Quer dizer, se um cliente, um fornecedor, um cliente, não estou a falar de fornecedores apenas, um cliente, um fornecedor que não respeita aquilo que é os nossos... O compromisso que temos com a sociedade relativamente a um conjunto de protocolos, e protocolos de relacionamento e de níveis de serviço, etc., não pode fazer parte e, portanto, nós substituímos essa parte. Portanto, somos extremamente exigentes com os nossos fornecedores naquilo que são a qualidade do serviço e a qualidade do suporte que dão ao serviço que prestam. A KPMG devia saber isso, porque trabalha connosco. E sabemos, com certeza. João, saindo aqui agora um bocadinho do setor da banca, procurando aqui, mas dentro do mesmo pilar da tecnologia, considera que alguns destes pilares, a forma como se desenvolvia o negócio, foram alterados, não apenas na sua forma, mas também no seu conteúdo, pelo impacto tecnológico, e depois quais é que já são as principais alterações e adaptações que, enfim, que já implementaram na vossa forma de trabalhar, precisamente não só para corresponder aos desafios do ESG, mas para garantir isto que o Miguel falava, de garantir um certo equilíbrio, de maneira a que o ecossistema esteja verdadeiramente, e que a resposta coletiva seja tão eficaz como a resposta que, neste caso, o grupo quer dar. Sim, eu diria que sim, que a evolução tecnológica que estamos todos a assistir, nomeadamente o fenómeno da digitalização, e que se acelerou de alguma maneira com a pandemia em várias frentes, não é? Que sim, que está a afetar de forma estrutural a forma como nós trabalhamos. Pode haver a ideia de que um grupo industrial como o nosso, se calhar, está menos exposto a este tipo de fenómenos, como será o caso da banca ou dos serviços que são mais intensivos em informação e em interações com o exterior, e, portanto, pode parecer, mas não é o caso. Nomeadamente, nós, no nosso principal negócio, que é o negócio do papel, obviamente estamos a investir em tissue e em packaging, que são dois segmentos que nós acreditamos que são mais resilientes e até se podem beneficiar do fenómeno da digitalização, ao contrário daquele que é o nosso negócio core de fine paper, e, portanto, logo aí há aqui um impacto fundamental da tecnologia, do impacto da tecnologia naquilo que é o nosso negócio. Também, e portanto isso está a afetar de forma muito estrutural aquilo que nós fazemos e as nossas prioridades de investimento, e
e tudo isso. Portanto, isso por um lado. Por outro lado, nós somos uma empresa que vendemos produtos industriais, portanto B2B eminentemente, embora no papel também somos B2C, mas de facto estamos a fazer investimentos fortes em marketplaces de distribuição de papel, por exemplo, e também na digitalização da nossa relação com os distribuidores de cimento, e isso é um elemento importante, nomeadamente no papel pode haver alterações muito substanciais disso, portanto são investimentos que já estão a acontecer. O tema da inteligência artificial vai afetar muitíssimo a forma, e já afeta a forma como é que as nossas fábricas são operadas, porque existe todo um manancial de informação que nós obtemos e que temos sobre os diferentes processos e os indicadores dos diferentes processos, que hoje em dia não é tratada e que a existência destas ferramentas permite tratar e permite otimizar. Mas a informação já existe, ainda não está a ser... Não as existe, decisões ainda não estão a ser suportadas nessa... Mas estas novas ferramentas de inteligência artificial que estão disponíveis permitem hoje dar um tratamento a essa informação que não havia no passado e já é algo que está em marcha. Temos vários processos desses em marcha e que vão alterar de forma substancial a forma como estamos a trabalhar. Isto para dar alguns exemplos. E, obviamente, o tema da cibersegurança também nos afeta. Se calhar menos que outras instituições, mas também nos afeta. Tivemos já alguns eventos que nos afetaram. Graças a Deus, nada de muito relevante nem complicado, mas de facto, estamos a investir muitíssimo nesses elementos de cibersegurança, tanto a nível grupo como a nível das diferentes empresas. Portanto, sim, afeta os pilares do negócio, ainda que numa primeira abordagem um grupo industrial como o nosso, que se calhar está mais protegido deste tipo de evoluções, não é o caso e é uma preocupação e uma prioridade. E, portanto, eu se calhar ia-lhe pedir, em relação à pergunta inicial que me fez, houve aqui uma coisa que eu queria dizer, aliás, refletindo num tema que o Miguel abordou e que eu acho que é importante. Não só nós acreditamos que isto afeta, este tipo de preocupações e esses afetam o nosso desempenho, como temos em marcha um esforço que está avançado de assegurar que faz parte da informação de gestão do grupo, em muitos casos com a mesma periodicidade e a mesma relevância que a informação financeira, informação ESG, que não em todas as dimensões é fácil de obter, porque a informação financeira é mais linear e mais objetiva, em alguns áreas, mas estamos a construir instrumentos para assegurar que ela é olhada como a informação de gestão financeira, que ela integra os nossos sistemas de objetivos e incentivos e que ela também condiciona bastante a agenda dos nossos conselhos. Só para lhe dar um exemplo, hoje em dia muitos dos nossos conselhos, nomeadamente numa das nossas empresas, abrem sempre com 10 minutos em que só se fala de saúde e segurança no trabalho, o que é que estamos a fazer, o que é que não estamos a fazer, que indicadores é que eu não sei. Portanto, de facto, acreditamos que isto afeta o desempenho e está-se a tornar uma parte cada vez mais importante das nossas metodologias de gestão e do tempo. E do tempo que as equipas estão a dedicar a estes assuntos. Claro. Paulo, falamos de ESG, falamos de tecnologia e ligado à tecnologia também a questão da mobilidade. Como é que, na Caixa, como é que tem conseguido gerir o equilíbrio entre o regresso à normalidade com uma visão de uma crescente necessidade, não é, de flexibilidade, nomeadamente dos colaboradores em termos das formas de trabalhar e também nessa transição depois para os meios digitais, etc., que a banca está cada vez mais pressionada a fazer? Eu acho que o tema da mobilidade é um dos vários temas que as empresas portuguesas, os empresários e os gestores trataram bem neste período, porque não era nada evidente como é que de uma forma relativamente precipitada conseguíamos manter a funcionar, e os bancos continuaram sempre a funcionar, parece óbvio, mas funcionar com pessoas, parte delas em casa não é assim tão óbvio, e a sociedade como um todo deu resposta. O caso da banca tem talvez uma originalidade que é o seguinte: teve um conjunto de pessoas, mais de metade das suas pessoas, dependendo das estruturas do banco, mas mais de metade das pessoas que tiveram sempre em atividade presencial. E, portanto, a primeira preocupação da Caixa Geral de Depósitos foi proteger os clientes e os seus colaboradores, porque tiveram de estar todos os dias de porta aberta durante todo este ano e meio. E, portanto, nós tivemos, se não me engano, talvez uma ou duas agências que fechou quando houve cercos sanitários ou qualquer coisa e, portanto, conseguimos não ter surtos e portanto, os tempos de encerramento foram mínimos, portanto, 99,9% teve sempre aberto, mas ao mesmo tempo tínhamos pessoas nos serviços centrais que portanto, podiam e depois, de acordo com a legislação, deviam estar em casa e foram para casa. Ora, isto quer dizer que, por exemplo, a subscrição de crédito, de repente, os analistas foram todos para casa. As pessoas das operações, não é? De repente,
têm que estar uma parte em casa e outra presencial. E, portanto, as pessoas conseguiram-se adaptar, conseguiram-se ter coisas tão... que, aliás, aqui a KPMG também deve saber bem, como, por exemplo, arranjar 5.000 laptops para agora, não é? E quem é que os fornece, não é? E descobrimos Nós, por que acaso, já estávamos bem preparados no início da pandemia, já estávamos muito perfeitamente... bem. Nós dos 5.000 só tínhamos 2.000 e, portanto, tivemos que ir buscar 3.000. uma taxa muito... tivemos que ir buscar 3.000. próximo dos 100%. Mas felizmente conseguiu-se ultrapassar. Da mesma maneira que, por exemplo, o call center. Nós, pela primeira vez, tivemos o call center todo em casa. E, portanto, quer dizer, são coisas que parecem mais ou menos evidentes, mas, portanto, para lhe responder que a mobilidade aconteceu. Houve que proteger quem não teve toda essa mobilidade e nas agências tivemos equipas a funcionar em espelho e tivemos equipas com menor número de pessoas, mas, portanto, as agências estiveram todas abertas e, portanto, só para dizer que, como outras áreas da sociedade e da economia, eu acho que a mobilidade aconteceu e aconteceu de uma forma positiva e, portanto, não houve minimamente qualquer problema com as pessoas. E às vezes as coisas não são tão óbvias. Nos primeiros dias a seguir ao confinamento, portanto ali a seguir a 9 de março, etc., tivemos grupos de pessoas que foram aos bancos. E, portanto, só deixaram de ir aos bancos porque foram todos atendidos, foram todos às caixas automáticas, porque tiveram todos dinheiro e, portanto, puderam ir para a sua casa. Porque, senão, quer dizer, numa situação totalmente desconhecida, em que as pessoas se sentem ameaçadas e que dizem que têm que ficar em casa, portanto, quer dizer, houve ali um papel importante. Em termos portanto, em termos gerais, houve uma boa resposta da Caixa e penso que da banca em geral. Em termos de o regresso ao espaço físico, o regresso tem sido gradual. Nós, por exemplo, pedimos, portanto, a quem enquadra pessoas que deva estar em termos presenciais. As equipas ainda têm uma percentagem, mas, portanto, a tendência, obviamente, agora veremos o que é que acontece, mas a tendência seria, se não houvesse nenhum inconveniente, seria de chegarmos aos 100%, se calhar agora não chegaremos já aos 100%, portanto, ainda não estamos nos 100%, veremos. Também há dificuldades. Mas já não para um modelo igual. Não vamos para um modelo. Nós queremos fazer o seguinte, nós gostaríamos que todas as pessoas venham ao banco. E depois ver aqueles que se justificam e, portanto, nesse sentido, não um modelo igual. Mas queremos um modelo em que as pessoas vão ao banco, vão à empresa com alguma periodicidade. Porque, independentemente de algumas coisas que se ganham, entendemos também que se perdem muitas outras que são importantes, claro. Não é? Quando nós queremos falar de cultura, é muito difícil ter cultura em casa sozinho, não é? Durante um ano ou durante 2 ou mais. Quando nós queremos mudanças de mentalidades, quando nós queremos das coisas mais positivas que as empresas têm e as pessoas propriamente têm, é o seu trabalho e a equipa. Quer dizer, nós muito mais do que apreciarmos a pessoa A ou B apenas pelos seus méritos, o que nós todos apreciamos são os resultados das equipas. E, portanto, a pessoa em casa também pode trabalhar em equipa. Mas, portanto, estou a dizer que isso não é igual e que não se deve perder. Mas, portanto, depois, e não ficará tudo na mesma, e veremos. Embora nós temos esta parte física das agências que quer dizer, que tem ali uma presença física e, portanto, condiciona o resto. Mas para lhe estar a dizer que isto também não é tudo às mil maravilhas, por exemplo, nós tivemos dificuldades em enquadrar estagiários. Portanto, as pessoas que começam a trabalhar, obviamente, quer dizer, começam a trabalhar e vão para casa, quer dizer, fez-se. E também começaram a trabalhar, mas obviamente para eles é muito mais difícil. Claro. Portanto, aprenderem, não é? Porque as pessoas o que vêm é para aprender, o que vêm é para trazer, digamos, as suas ideias, etc. É muito mais difícil. Portanto, eu acho que correu bastante bem, em geral, na Caixa Geral de Depósitos e em geral. Acho que estamos a tentar que as pessoas não percam alguns pontos essenciais. Não teremos outra vez um modelo 100% presencial, mas queremos ter um modelo em que as pessoas tenham pontos de contacto, mantendo o que é crítico, que é a coesão e o envolvimento das pessoas nas equipas. Muito bem, muito obrigado. Enfim, quando os oradores são desta qualidade, obviamente o tempo passa ainda mais a correr do que habitualmente e por isso, para encerrar e também em benefício
de quem nos acompanha e termos depois a oportunidade de podermos responder algumas das questões de quem está a assistir aqui ao nosso debate. Eu vou pedir e fecharíamos esta primeira fase com uma pergunta comum aos três, começando se calhar aqui pela ordem, enfim, ali pelo João e depois seguindo aqui até a mim. Quais os principais desafios para os próximos 3 anos nas dimensões da tecnologia, do ESG e da flexibilidade da força de trabalho, na prática daquilo que os mais de 1.300 CEOs auscultados pela KPMG identificaram como os pilares prioritários? Tão sintético quanto possível. Ok. Serei sintético, enfim. Aqui um ponto prévio, obviamente nós, neste momento há um desafio imediato que é navegar esta recuperação económica com problemas de oferta de todo o tipo de produtos e de serviços, e inclusivamente de capacidade de trabalho. E, portanto, digamos que no imediato há aqui uma prioridade muito grande que tem a ver com navegar estas águas turbulentas em que a procura já está aí, já temos clientes a querer comprar os nossos produtos e serviços, mas temos problemas de abastecimento e preços das commodities a disparar e tudo isso. Portanto, essa é uma prioridade imediata, não tem muito a ver com a sua pergunta, mas é uma que está em cima da mesa e que nos preocupa a todos. Dito isto, em termos das questões ESG, eu diria que para nós é absolutamente crítico na componente ambiental, de facto, incorporar aos nossos planos aquilo que nos está a ser pedido em termos de descarbonização e de impactos ambientais e, portanto, ter certeza que, de facto, as nossas estratégias refletem plenamente as preocupações que nos estão a chegar de todo o tipo de stakeholders sobre essa matéria e assegurar que isso é uma parte cada vez mais integrante das nossas prioridades de gestão, das nossas prioridades de investimento e preocupação. Portanto, isso é muito claro. Do ponto de vista do regresso das pessoas ao trabalho, enfim, eu acho que o Paulo já comentou um bocadinho, portanto, nós estamos já numa dinâmica de que as pessoas voltem, mas aproveitando aquilo que aprendemos no período da pandemia, portanto, estamos a manter uma flexibilidade, obrigando em todo caso que as pessoas possam estar juntas um tempo suficiente e trabalhar juntas um tempo suficiente. Portanto, isso está a acontecer. E eu diria, a nível de tecnologia, enfim, não me quero repetir, já falei de algumas das coisas que estamos a fazer, eu subo um bocadinho de nível e penso agora a nível grupo CEMAPA. Nós, obviamente, também temos aqui uma prioridade de reconhecer que toda esta revolução tecnológica traz oportunidades que vão para lá dos negócios em que nós estamos, daí que criámos a CEMAPA Next e que temos feito investimentos em áreas que têm a ver com, não propriamente com os negócios industriais que são o nosso portfólio histórico, mas temos vindo a fazer investimentos em negócios que acreditamos que serão, digamos, os que esperamos que venham a ser os unicórnios do futuro. Portanto, não queremos, obviamente, ficar de fora disso e, portanto, temos também ali um desafio a nível do nosso portfólio. Muito obrigado. Paulo, e na Caixa Geral de Depósitos? Eu estava a ver a sua pergunta e estava a ver que as nossas respostas, portanto, algumas são estruturais, outras vêm com todos estes acontecimentos, não é? Aqui há 6 meses o desafio de certeza que apareceria na resposta às moratórias. Agora aparece-nos na resposta a este problema que temos, que é o problema dos nossos clientes. A banca não pode estar bem se os clientes não estiverem bem. E os clientes, neste momento, estão a ser pressionados em termos dos seus custos, porque têm matérias-primas mais caras, em termos das suas margens, não conseguem repercutir o custo das matérias-primas muitas das vezes, e em termos das suas vendas, porque não têm quantidades suficientes. Ou seja, felizmente há várias empresas portuguesas que têm boas encomendas, felizmente até há várias que têm boas encomendas e as estão a concretizar, e portanto com volumes de negócios já superiores a 2019, há outras que não, como sabemos, mas portanto que têm afetas as suas vendas também, portanto, custos, margem e vendas. E, portanto, isso é uma preocupação, de facto, a questão da como é que isto vai afetar os nossos clientes e os nossos clientes ultrapassarem isto e a economia portuguesa. Depois há outros desafios que quase são cumulativos, não é? O nosso grande desafio em termos tecnológicos, um deles seria a cibersegurança, não é? E hoje, portanto, no centro está o climático, só que o da cibersegurança está cá na mesma, não é? Ou seja, não foi substituído. Não, é cumulativo. E portanto, é cumulativo. E, portanto, em termos tecnológicos, para simplificar muito, e obviamente haverá outras matérias, mas eu diria que, em termos tecnológicos, a cibersegurança, os dados e o digital.
ou seja, de uma vez por todas os dados, há uma exigência, já mencionei ainda há pouco, o que é os dados, construir dados, por exemplo, para a parte ambiental. Bom, ninguém tem, não vale, é uma coisa, estamos num ponto de partida muito semelhante, quer dizer, os bancos têm a obrigação de estar um bocadinho melhor, mas quer dizer, ninguém tem uma base de dados clara sobre os riscos ambientais, quer os seus próprios, quer do ecossistema onde estão. E, portanto, a parte de dados também aqui vai ser decisiva, a par de toda a parte de dados de uma forma analítica, para servir melhor os nossos clientes. Em termos das pessoas, eu acho que para continuar, os desafios há uma parte que é os de sempre, é nós conseguirmos as pessoas certas. E, portanto, quer dizer, precisamos de continuar a ver como é que podemos ter as pessoas certas, quer através das pessoas que recrutamos e portanto, os desafios todos que há em termos de talento das áreas que todos sabemos que têm mais procura, até aquilo que nós temos dentro de casa, que é preciso fazer uma formação drástica em termos de upskill e de reskill, e portanto isto não são palavrões, as pessoas percebem muito bem. Nós estamos a fazer a nossa parte, temos vários programas a nível de gestão intermédia, a nível de gestão de topo, a nível de base. Pela primeira vez a Caixa desenvolveu um programa agora para assistentes comerciais, pela primeira vez o ano passado tinha desenvolvido um programa para os seus coordenadores, para além dos gerentes, etc. E, portanto, achamos que isso é um desafio. Como é que vamos dar em vez de estarmos sempre a dizer que estas pessoas ficam obsoletas e que estas pessoas, 50% do conhecimento, daqui a 5 anos já foi ultrapassado, como é que nós conseguimos que estas pessoas consigam responder às novas exigências? Em termos do ESG, penso que respondi há pouco. Há aqui todo este compromisso onde vamos todos investir mais, em termos de operacionais e em termos de financiamento e de fundos, mas também há esta parte portanto, em termos sociais e de governance, que, como eu disse há bocado, é essencial. Portanto, ainda há a fazer em termos de governance bastante, apesar de um grande progresso. Obrigado. Miguel, para fechar... Deixe-me, depois daquilo que os meus colegas já disseram, deixe-me pôr uma abordagem um bocadinho diferente. Uma primeira prioridade e 3 segundas prioridades, que não os coloco por ordem. A primeira prioridade tem muito a ver com o último aspecto referido pelo Dr. Paulo Bacedo, que é claramente a minha primeira prioridade, que é o talento. Porque entre as boas ideias e os resultados estão as pessoas, e, portanto, se nós não tivermos as pessoas certas na organização, dificilmente conseguiremos levar a carta à Garcia e, portanto, as coisas não vão funcionar. Portanto, todos os dias tenho bem presente que, se não cuidar com detalhe o tema das pessoas, vou falhar. Portanto, todos os dias penso nisso. O segundo tema, e aqui a ordem já não... são os 3 segundos, tem a ver, obviamente, com o tema da transição do digital, portanto, com o impacto do digital nos processos de negócio, na forma de interagir com os clientes, no tema da cibersegurança, tudo no tema do processamento de operações, em que a transformação... Chegou um momento em que as coisas andam mais depressa do que aquilo que os auditores nos disseram, ou que os consultores nos disseram. Quer dizer, normalmente é ao contrário, dizem-nos as coisas com uma forma muito bold, e as coisas depois temos mais tempo a fazer. Neste momento eu acho que é exatamente o contrário. Quer dizer, estamos uma corrida muito acelerada e temos que mudar muito rapidamente e temos que ser muito bem sucedidos, não temos grande espaço para fazer escolhas erradas e, portanto, temos que andar com um ritmo muito, muito, muito grande. A segunda grande prioridade tem a ver também com aquilo que foi aqui falado, e é o tema da conferência, que é o tema da transição energética e com os riscos físicos, a gestão dos riscos físicos, a gestão dos riscos de transição, como é que nós nos posicionamos, como é que podemos ajudar os clientes, como é que temos capacidade de ser protagonistas ativos e de criar vantagens competitivas que assegurem o sucesso dos nossos clientes e o nosso próprio sucesso. Portanto, é absolutamente determinante. E outra que, para mim, a última das segundas prioridades, a terceira das segundas prioridades, que as pessoas tendem a esquecer e que eu não consigo esquecer, que tem a ver com competitividade e rendibilidade, porque tudo isto é muito engraçado,
Tudo isto é muito importante, mas se nós não gerarmos rentabilidade, se nós não formos competitivos, nada disto é possível. Portanto, para ser sustentável é preciso ser rentável. E às vezes tende-se a pensar que as coisas são um bocadinho antagónicas. Não são nada antagónicas. É uma condição indispensável ao sucesso de toda esta transição e de vencermos neste ambiente cheio de desafios, o sermos rentáveis e sermos capazes de criar valor e partilhar valor com a sociedade. Muito obrigado. Obrigado também a quem nos acompanha e eu pediria então, não sei se já temos então as questões de quem nos acompanha e pedia então à Regi se nos dava essa informação e por isso, ora a primeira pergunta para todos, não é? E focado na questão da regulação, por isso. Como é que sentem que os desafios regulatórios podem afetar a evolução e o crescimento do negócio? Por isso, já tínhamos feito uma pergunta muito semelhante. Alguém quer acrescentar alguma coisa do ponto de vista da regulação especificamente e às dificuldades que nessa conjugação precisamente da rentabilidade ou no excesso de regras de que falava o Paulo há pouco? Miguel. Deixa-me só dar duas notas muito rápidas. A primeira é que a regulação é muito importante para a sustentabilidade. Portanto, ter um ecossistema regulado é algo que é muito importante. O excesso de regulação condiciona a inovação e mata a capacidade de criar valor e encontrar novas formas de servir a sociedade. Portanto, muito importante a regulação, mas atenção, para garantir o level playing field e para não entrar em zonas em que, de facto, tem que haver a capacidade de as instituições encontrarem as suas próprias soluções. Um risco muito grande e muito específico de Portugal, aliás, já o referi e volto a enfatizar, o tema dos riscos físicos. Quer dizer, nós aparecemos neste estudo do BCE, que foi publicado em setembro, dos riscos físicos aparece 3 outliers. A Grécia, claramente como outlier, e depois mais 2, que é a Espanha e Portugal. E se a regulação vier inquinada, no sentido de nos afastar destes clientes, destes riscos, isto é Portugal. Quer dizer, e, portanto, levam-nos a fazer banca no estrangeiro. E isto é completamente contra o pilar social. Ou seja, nós não podemos, para melhorar o nosso portfólio, sair do risco do país onde estamos e, portanto, deixarmos de fixar as pessoas em Portugal e de criar empresas viáveis em Portugal. Portanto, tem que se ter muito cuidado e tem que se criar os incentivos corretos e ter o tal grau de granularidade que permita distinguir e não tratar isto por grandes regiões, tem que ir ao caso concreto daquela empresa, naquela localidade especificamente e perceber se de facto o risco das inundações é grande ou se por acaso não tem, apesar daquela região estar muito propensa, o facto de estar lá, a forma como está organizada e preparada, esse risco está eliminado. Portanto, tem que se ter muito cuidado e muito detalhe, muita granularidade nestas análises para não criar incentivos errados. Obrigado. Acrescentava aqui brevemente 3 pontos apenas. Portanto, eu já o afirmei, a regulação teve um impacto positivo na banca portuguesa e na europeia. E ponto final. A regulação é preciso medir os segundos impactos. O que é que eu quero dizer com isto? E há uma realidade que conhecem aqui várias das pessoas que estamos aqui na sala. Grande parte dos bancos, eu falo pela Caixa Geral de Depósitos, nós temos os nossos desenvolvimentos, uma parte muito maior afeta à regulação do que ao negócio. E isto há anos. Portanto, vejam a capacidade de inovação e a parte de desvantagem competitiva que eu fico com as fintechs e com as big techs, quer dizer, que é só negócio, não é? Porque a regulação não tem nenhuma, as fintechs zero, não é? E, portanto, é preciso ver este efeito de negócio. E, portanto, eu não me estou a queixar de que não se devia fazer tudo. Aliás, tudo acho que não se devia fazer, mas que não se devia fazer grande parte. Agora, veja-se o que é isto para uma indústria durante anos e anos e anos. E nós estamos assim desde 2014, ou para não dizer desde 2011. Mas também porque houve uma crise e, portanto, é preciso. O segundo é monitorizar os efeitos secundários. Ou seja, nós temos regulação positiva, com efeitos positivos, que toda a gente percebe, como, por exemplo, o facto amarelo. O facto amarelo
para as pessoas que nos estão a ouvir, ou seja, os bancos têm que ter certos buffers para poderem ser balináveis, ou seja, em caso de problemas de insolvência, serem esses passivos que respondem, em vez dos depósitos, etc, etc, etc. Ora, isto é perfeitamente meritório, mas o que faz é o quê? A Caixa Geral de Depósitos tem um excesso de liquidez de 12 bilhões de euros, que não transforma em crédito, porque a realidade portuguesa é esta, e portanto nós não. E depois vou ainda buscar mais crédito, pelo qual estou a pagar, que não preciso dele, e quando me junto ao crédito eu pago mais 50 basis points por isso. Portanto, é preciso monitorizar, e portanto, agora eu concordo que deve haver um conjunto de passivos que sirvam de buffer. Agora precisamos é de perceber a cada momento o que é que se está a exigir e as consequências de tudo isto. Claro. Porque repare quanto é que nos custa esta operação que nós não precisamos. Certo. E durante quantos anos? Porque também há aqui uma questão do horizonte temporal. Porque depois isto vai ser durante quanto tempo? E, portanto, tenho dois custos. Aliás, pago mais ao Banco Central Europeu que estou a pagar aos meus investidores, não é? Porque nós tivemos o cupom mais baixo de sempre, que é 0,375, e, portanto, estou a pagar 0,50, como todos sabemos, não é? Portanto, quem fica, entre aspas, quem ficaria satisfeito devia ser o BCE. E depois a terceira questão da regulação, que é, aliás, ontem falávamos disto, que é a regulação em termos de level playing field para todos os operadores. O que acontece é que já sabemos que as fintechs, as big techs não têm nem capital nem regulação, mas, por exemplo, há coisas em que, e porque também não têm depósitos, não é? O grande argumento sempre é que não têm depósitos e, portanto, não têm que se defender esses clientes, mas, por exemplo, há aqui um aspecto essencial, que é as obrigações que a banca tem em termos de conhecer os seus clientes, know your customer, em termos de anti-money laundering, então, e todos os outros. Então, e o que se passa com as criptomoedas? Quer dizer, toda a gente sabe, nada aqui está escondido, não é? Toda a gente sabe. E, portanto, há uma assimetria de regulação, pelo menos nestes aspectos. E o outro aspecto que se discutia ontem era o aspecto da resiliência operacional, não é? Que a banca tem que, não é? Para os riscos climáticos, então, e os outros todos que estão a fornecer crédito às famílias? Então, e se lhes acontece um bug, se aquilo é tudo atacado, aquilo cai tudo, etc. E às empresas? E, portanto, só talvez estes três aspectos menos falados da regulação, para não estar sempre a cair no mesmo, mas que não me parecem relevantes. Bom. Sim, eu faria também aqui uns comentários muito breves, enfim, alguns têm a ver com coisas... Obviamente, eu diria que a regulação afeta o crescimento e até certo ponto deve afetá-lo, na medida em que haja crescimento, que seja crescimento não sustentável, é natural que a regulação tenha algum impacto, que aquilo não se produza. E, portanto, assim deve ser e não é por isso que ela deve deixar de existir. Mas eu diria que há aqui também elementos que são que já foram referidos. Eu acho que no caso de um grupo industrial como é o nosso, há aqui que reconhecer que nós estamos a concorrer muitas vezes no mercado global e que há assimetrias regulatórias que podem ser terem grandes impactos em termos de competitividade. Portanto, nós sabemos que a Europa vai na linha da frente das mudanças climáticas e do combate às mudanças climáticas e com isso tem obviamente esquemas regulatórios, nomeadamente na área do CO2 e outros mais exigentes, o que não quer dizer, o que significa que as indústrias europeias que concorrem com outros, a nível global, com outros players que não têm essas condicionantes, acabam por ter uma desvantagem competitiva e se veem afetadas por isso mesmo. Portanto, de facto, a regulação tem que também ser pensada do ponto de vista da competitividade, dos seus impactos na competitividade e em muitos casos a Europa e Portugal pode assumir o ónus de, querendo ir à frente, reduzir a competitividade das suas empresas e, portanto, pagar um preço de crescimento, e às vezes isso é capaz de ser justificado. Portanto, não digo com isto que a Europa não deva, de facto, perder esta aspiração de liderar alguns destes temas, mas é preciso ter a consciência que quem concorre no mercado global depois está sujeito a situações assimétricas, perde competitividade e, portanto, perde crescimento. Eu terminaria dizendo que é muito importante nas questões regulatórias obviamente não ser demasiado influenciado pela lógica do bom aluno e de ir à frente do pelotão, só porque isso acaba por nos deixar bem na fotografia. Acho que a regulação tem que ser feita
tendo em conta os impactos da competitividade, trabalhando com os setores afetados e procurando, obviamente, que se consigam os seus efeitos, mas minimizando os impactos na competitividade. Eu diria que na área industrial nós temos bons exemplos disso e maus exemplos disso. Temos exemplos recentes na área da energia. De facto, foi feito um esforço para que alterações regulatórias produzissem os efeitos que a União Europeia pretendia, mas sem afetar a competitividade da indústria. E temos outros onde nós procuramos liderar o pelotão e, às vezes, sem ter impactos globais relevantes, porque também não temos esse peso nem essa importância, sim que vamos ter problemas de competitividade e de crescimento. Portanto, essa seria a minha reflexão em termos de regulação. Muito obrigado. Obrigado também a todos os que estão a participar em casa. Temos um grande volume de questões. Não vai ser possível, em benefício do tempo e da agenda dos nossos convidados e também para cumprir o tempo, por isso responder a todas as questões e por isso ainda assim colocava mais uma dirigida e focada para a banca. Como antecipa o impacto da inflação na recuperação do crédito e quais os setores que deverão ser mais afetados? Falta dizer isto, é verdade. Miguel. Eu não vou entrar na discussão se a inflação está para ficar ou não está para ficar. Tenho por certo que a inflação este ano e no ano que vem está para ficar, daí para a frente já tenho uma visão um bocadinho diferente e acho que não é estrutural essa inflação, mas para este ano e para o ano que vem é seguramente, quer dizer, a partir daqui já é que começam mais dúvidas. E depois o tema é a dose é que faz o veneno, quer dizer, uma pequena dose de inflação é bom para a economia. Quer dizer, nós nunca nos podemos esquecer disto, porque o produto cresce com a inflação e a dívida não cresce com a inflação. E, portanto, há uma melhoria da situação financeira das empresas e do país com um bocadinho de inflação. Portanto, não estou preocupado neste momento com esse fenómeno. Não antevejo nenhuma situação em que as taxas de juros possam crescer de uma forma muito tensa nos próximos anos e, portanto, nos próximos 5, 6 anos, não concebo um cenário em que as taxas de juro, apesar da inflação se poder aproximar nos 5, 6% em algumas zonas, em Portugal, como sabe, não está nem perto dos 2%, mas não antevejo um problema resultante da inflação nos próximos tempos. Agora, coisa diferente, tenho sérias preocupações com a inflação, com a subida de preços de alguns produtos em concreto, é resultado da escassez, e, portanto, que possam comprometer cadeias de distribuição, e, portanto, há um conjunto de empresas em que a inflação aí não vai ser nem 2% nem 3%, portanto, porque os custos das suas matérias-primas disparam e a 2 dígitos, claramente 2 dígitos, e, portanto, acho que estamos perante um cenário que não resulta do fenómeno de inflação na perspectiva tradicional, mas que resulta do aumento dos preços da energia e das perturbações nas cadeias de valor, e que sim, nessas empresas, o efeito pode ser extremamente negativo. E que setores é que são esses? Conseguem antecipar? Quer dizer, em Portugal, e vou direto ao caso português, quer dizer, obviamente preocupado com o tema de tudo o que gravita em torno do setor automóvel, tudo o que gravita em torno da indústria transformadora, pelo peso da energia e da própria construção. Portanto, estou preocupado com a subida do preço de algumas matérias-primas que não podem não aparecer refletidas na inflação como um global, todo, mas que afetam de uma forma muito forte a competitividade de algumas empresas. Aliás, volto-lhe a dizer, já disse isto publicamente, estou mais preocupado com este efeito específico em algumas empresas e indústrias do que estou com as moratórias. Muito bem. Paulo, partilha da mesma opinião? Sim, e o impacto nestes setores e o impacto também na parte da construção, a construção como, designadamente a nova construção, como ainda é escassa, não é? Nós não temos, estamos muito longe de retomar os níveis de construção que tínhamos, e também não sei se precisamos, mas quer dizer, há construção e, portanto, os preços vão aumentar. Noutros casos, há commodities que subiram muito, o caso do alumínio, e, portanto, isto faz uma alteração em algumas entidades específicas. Só falando aqui do outro aspecto, a inflação, o impacto, se tem ou não impacto nas taxas de juros, o que eu penso é que, portanto, a curto prazo
esse impacto não se sentirá nas taxas de juros, nas Euribors, nos indexantes, até um ano, não é? Portanto, temos que distinguir o que é impacto da inflação nas taxas de longo prazo dos 10 anos, dos 5 anos, e que já houve alguns impactos, aliás, de subida e depois de sentido inverso. Os impactos para as pessoas que eu penso que serão, como eu digo, no espaço de 1, 2 anos, pequenos e mesmo assim depois ainda bastante controlados, ou seja, até a Euribor voltar a zero, eu julgo que ainda temos aqui um espaço de tempo longo, independentemente de mais ou menos inflação. Achamos também que o Fed vai subir primeiro as taxas de juros que na Europa, mas na Europa, como sabemos, primeiro, em princípio, irá-se reduzir o quantitative easing. E depois só um terceiro fator. Esta questão é que me parece importante, é como é que a inflação combina com o crescimento. Porque se eu tiver uma inflação de 2, 3% e um crescimento de 2, 3% ou mais, nós estamos satisfeitos. Agora, termos uma inflação de 2% com uma estagnação, a designada estagflação, isso é que nem pensar. Portanto, o que nós precisamos de perceber é como é que é a combinação com o crescimento. E, portanto, se a inflação contribuir para o crescimento e se conjugar com o crescimento, eu acho que temos motivos para estar satisfeitos. O pior dos cenários é ficarmos com a inflação e portanto, sem crescimento. E essa pressão é mais externa ou a questão Neste de momento é mais externa, até porque Portugal tem os efeitos relativamente amortecidos. Nós estamos com uma inflação de 2% para uma Europa que tem uma inflação à volta de 4 e tal. Miguel queria acrescentar alguma coisa? Deixe-me só dizer que eu via como bastante positivo que houvesse alguma alteração na política monetária, nomeadamente com as taxas, ao nível das taxas de juros a convergirem para o zero de uma forma mais célere, mas com a manutenção do programa de compra de ativos, nomeadamente dívida pública. Isto seria o melhor de dois mundos, porque teria um efeito positivo na economia e no sistema financeiro, mas não só no sistema financeiro, na economia como um todo, este aproximar do zero das taxas de juros e, por outro lado, manter os soberanos a conseguirem se financiar a um juro baixo, porque o nível de dívida, o ratio de endividamento dos soberanos é muito elevado em resultado do apoio que foi importantíssimo que deram à economia no período da pandemia. Muito obrigado Miguel, muito obrigado Paulo, muito obrigado João, muito obrigado também a todos os que nos acompanharam e em meu nome, eu pessoalmente despeço-me desde já e passo a palavra ao CEO da KPMG, Vítor Ribeirinho, para fazer o encerramento desta sessão que me pareceu muito interessante e que só pecou, como sempre, por curta, tendo em conta que o tempo, com este nível de oradores e com este tipo de informação, obviamente, seguramente, ficaríamos mais tempo a discutir. Muito obrigado a todos. Vítor, a palavra é tua. Muito obrigado, Rui. De resto, já fizeste o closing desta conferência, que eu acho que dificilmente poderíamos atingir um nível tão alto como aquele que tivemos aqui. Eu estou pessoalmente bastante satisfeito e queria agradecer mais uma vez em nome da KPMG ao Dr. Miguel Maia, ao Dr. Paulo Macedo e ao Engenheiro João Castelo Branco, pela forma como sempre fazem, objetiva, transparente, entendida e conhecedora, com que abordaram aqueles que foram os temas que os desafiámos. Da nossa parte, fica o compromisso de manter a dinâmica que ficou aqui presente nesta quarta sessão da KPMG Talks. Nós tínhamos lançado em discussão 4 tópicos: o supply chain, o digital, o ESG e a cibersegurança. São temas que, de resto, ficou claro que os nossos líderes nacionais sabem bem qual é o caminho que pretendem traçar para estas realidades, para estas dimensões. Como também aqui foi dito, são realidades que estão hoje entrelaçadas, que são cumulativas. Infelizmente, não há riscos que desapareceram para aparecerem novos riscos. Há novos riscos e mantêm-se os anteriores e, portanto, em benefício daquilo que também é o propósito da KPMG, de contribuir para dar mais informação e melhor informação e amplamente discutirmos na sociedade quais são os temas que verdadeiramente nos interessam, nós iremos convidar mais uma vez os nossos clientes, os nossos parceiros, para que no arranque do ano de 2022, em 4 sessões que nós vamos individualmente tratar estes 4 tópicos de supply chain, ESG, cibersegurança e digital, tenhamos aqui uma vez mais o contributo dos nossos membros do C-Level, do Top Management, e que possamos dessa forma tornar também o nosso dia-a-dia, a nossa visão, a nossa expectativa quanto àquilo que queremos para o nosso país de uma forma mais objetiva e mais tranquila. Resta-me dar nota também de que, conforme eu disse no início, nós vamos remeter para todos os participantes
uma nota de agradecimento, não podia deixar de ser uma nota de agradecimento também pela participação e pelas perguntas que nos fizeram chegar, mas fundamentalmente também para o estudo completo que foi aqui debatido sumariamente em relação a alguns tópicos e, naturalmente, agradecer também o contributo que possam dar com o vosso feedback que irá também acompanhar essa nota. Portanto, muito obrigado, boa tarde e um resto de uma boa semana.